Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa LESP Conecta. O tema por aqui hoje é o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. Quem vai explicar um pouquinho para a gente sobre isso é a advogada Patrícia Vidal. Doutora, seja bem-vinda. Olá, Priscila, obrigada pelo convite. Vamos bater esse papo aí, esclarecer a dúvida do pessoal com relação a essas mudanças que estão ocorrendo, né, com todo mundo, com relação à pandemia e tantas dificuldades que a gente vem enfrentando no momento, né? Para nós agora tudo é uma novidade e a gente tem que tentar se adequar a essa nova realidade que a gente está vivendo, né? É verdade. Doutora, para a gente começar, eu queria que a senhora explicasse um pouco para a gente sobre a MP 936 de 2020, que agora também já é uma lei, e de que maneira ela mudou a relação do trabalho. Sim, a MP 936, ela foi criada no dia 1º de abril desse ano. Foi instituído um estado de calamidade pública até o dia 31 de dezembro. Com isso, o governo se viu obrigado a editar essa medida provisória visando preservar os empregos e atividade comercial, né? Então, o que acontece? A medida provisória ela tem duas frentes importantes. A primeira ela traz a redução dos salários e da jornada de trabalho, e a segunda é a suspensão dos contratos de trabalho. Então, a gente vai falar de forma específica de cada um dos dois, e o que essas medidas trouxeram de benefício para os empregados, visando a manutenção dos empregos e dos salários, né? Uhum. Eu queria que a senhora especificasse, então, a mudança nesses dois formatos, então. Certo. Então, vamos lá. A primeira situação que acontece, qual foi? É a suspensão dos contratos de trabalho. Antes, com a medida provisória, os empregadores eles tinham autorização para suspender o contrato de trabalho por 60 dias. E com isso, o funcionário ia receber o benefício emergencial. Com a edição da lei, que foi só no dia 7 de julho, né? Até os empresários estavam bem apreensivos, porque já tinham passado 60 dias e nada de editar a lei. Então, com a lei, trouxe a possibilidade de prorrogar por mais 60 dias. E com uma novidade, esses 60 dias podem ser fracionados em períodos iguais ou superiores a 10 dias, totalizando 120 dias. A suspensão dos contratos de trabalho não pode, a princípio, né, até este primeiro momento, não pode ultrapassar 120 dias. Agora, quanto à redução de jornada e de salário, havia uma previsão, uma autorização na medida provisória para que esse período fosse de 90 dias. E com a edição da lei, trouxe a possibilidade de prorrogar por mais 30 dias. Então, agora o que acontece? Tanto a suspensão quanto a redução de jornada e de salário, elas têm o prazo máximo de 120 dias. Ambas podem ser fracionadas em períodos iguais ou superiores a 10 dias. Doutora, nesse período, né, de pandemia, esses contratos eles foram alterados, muita gente começou a trabalhar home office, houve ali também uma negociação para diminuição de salário de vários profissionais. A senhora comentou que essa medida ela acaba segurando, né, por conta da pandemia, até o fim do ano, 31 de dezembro. Isso significa que essa redução de trabalho, redução de salário, de carga horária, ela vai durar até o fim do ano? A senhora falou 120 dias,
Mas se ela pode, então, perdurar até 31 de dezembro, como fica? Ah, sim. Existem duas situações. O estado de calamidade está decretado até o dia 31 de dezembro. No entanto, os patrões, os empregadores estão seguros com relação à suspensão e à redução de jornada por 120 dias. O que acontece? A lei trouxe, na verdade, a lei só fixou o prazo da MP. E ainda na lei que foi promulgada dia 7, falava que essa prorrogação dependia de um decreto. Daí o que aconteceu? Esse decreto veio regulamentando o aumento desse prazo, tá? Então, não significa necessariamente que os empregadores podem se utilizar dessas autorizações até o dia 31 de dezembro, tá? Agora, com relação à redução de jornada e de salários, elas podem ser feitas de maneiras... existem as faixas salariais, que isso pode ser feito, e os percentuais que podem ser feitos. Isso é escalonado, por exemplo, nós temos a redução de jornada de salário, ela pode ser feita 25%, o empregado pode reduzir a jornada e o salário do empregado via acordo individual. O que significa isso? Não precisa ter autorização do sindicato de classe para esse acordo ser feito. Agora, passando desse percentual, existem algumas regras específicas que eu acho interessante passar para vocês. E quais são? A redução de 30% e 50%, as empresas podem fazer via acordo individual, aquele que é sem a anuência do sindicato de classe. Para as empresas que no ano de 2019 tiveram renda inferior a 4.800.000. E para as empresas que tiveram renda superior a isso, só via negociação coletiva, ou seja, vai ter que ter autorização do sindicato, não pode ser via acordo individual. Existem essas particularidades com relação à redução da jornada e do salário. Nem tudo pode ser feito só entre empregado e patrão. Tem que ter anuência do sindicato. Doutora, algumas alterações foram feitas, mas elas não foram colocadas ali no novo contrato, elas foram combinadas com a chefia, enfim. Então, algumas pessoas foram colocadas em trabalho home office, mas não assinaram um novo contrato. Essas pessoas precisam ter um novo contrato por conta disso, mesmo que seja o home office só por um período de tempo, por alguns meses, é necessário alterar esse contrato de trabalho ou só se teve a redução salarial? Olha, o que a gente costuma recomendar para os empregadores é que se deixe tudo documentado. Houve uma primeira suspensão e redução, ficou naquele documento que ia ser suspenso ou reduzido naqueles termos. Prorrogou, até mesmo porque agora o que está regindo essas condições não é mais a medida provisória, já é uma lei e um decreto complementar, que é mais seguro que o empregado deixe tudo documentado. Olha, seu contrato foi prorrogado, a sua suspensão foi prorrogada. É mais prudente, porque o que acontece? Todas essas questões são colocadas agora, no meio da pandemia, é tudo muito novo. É claro que vão existir inúmeras particularidades e esse assunto vai ser judicializado. Então, vai ter problema lá na frente com alguns empregados. Existe uma grande
já um grande debate doutrinário prevendo que não é possível a redução dos salários, é uma garantia constitucional. Agora, até tudo isso ser judicializado, a gente não sabe o que os tribunais vão entender lá na frente, entendeu? Pode acontecer inúmeras questões que ainda o judiciário vai se debater lá na frente para ter que analisar. Hoje é tudo muito novo, é tudo muito recente. A gente tem que trabalhar com as ferramentas que o governo está disponibilizando, mas como o direito não é uma ciência exata, a gente tem que analisar caso a caso e cada um tem suas particularidades. É bem provável, já a área trabalhista já prevê uma grande demanda nas ações judiciais que tem a relação com a pandemia e com o Covid-19, entendeu? Existem muitas questões, o empregado está trabalhando e foi cometido pela doença, trabalhando. Existem muitos casos que a gente ainda vai ter que se deparar lá na frente para ver como que isso vai ser resolvido pelo judiciário. Uhum. Até em questão do home office, né? Muitas pessoas que tiveram essa modalidade tiveram salário diminuído por conta disso. Mas a gente consegue perceber que trabalhando home office a gente trabalha até muito mais e tem alguns gastos que antes não tínhamos. Por exemplo, uma internet melhor, mais uma energia elétrica, uma quantidade maior de energia elétrica gasta, o tempo mesmo de trabalho, não são mais aquelas horas contratuais, mas você acaba passando muito dessas horas. Ainda assim, o contrato de trabalho home office, ele dá o direito ao empregador de diminuir o salário. Isso seria justo, mesmo a pessoa, o empregado, comprovando que ele teve esses gastos a mais, que ele trabalhou muito mais horas do que o contratado? É uma ótima pergunta, porque o que acontece com essa situação do home office é muito delicado você impor ao empregado que ele tenha um maquinário de primeira linha, como ele tinha no escritório, uma internet de ponta, um mobiliário, uma cadeira com apoio para ele sentar e trabalhar ali às 8 horas que a CLT prevê. É muito delicado ter que impor isso ao empregado sem uma ajuda de custo. Apesar de que aqueles que tiveram a redução da jornada de salário têm que manter os seus benefícios ativos, cesta básica, convênio médico. A gente tem que ver isso numa balança, por exemplo. O empregado tinha o tempo para se deslocar até o trabalho. A gente sabe que São Paulo é uma metrópole, muitas vezes a gente perde muita qualidade de vida só para se deslocar até o trabalho, não é mesmo? Então, hoje esse tempo foi reduzido. No home office ele faz o próprio horário dele. Existem empresas que fiscalizam, claro, o tempo que o empregado ficou logado, etc., porque a empresa também tem esse direito no poder diretivo dela. Mas eu acho que tudo é uma questão de bom senso, né? É claro que você não pode exigir do empregado coisas que estejam fora do alcance dele. A empresa também tem que subsidiar, dar condições para que esse trabalho seja realizado. Mas também tem que ter um bom senso no sentido de que a gente está atravessando uma situação que nunca aconteceu no país e no mundo. Então, eu acho que havendo um bom relacionamento entre o empregado e o empregador, conversando, olha, será que teria como dar uma ajuda? Minha internet aqui tenho pouca velocidade, no meu trabalho precisa muito disso, tem que enviar relatórios, etc. E hoje a gente é totalmente dependente dos meios digitais, né? Não tem como fazer nenhum trabalho hoje
sem que a gente esteja logado a um e-mail ou alguma pesquisa feita na internet. Então, acho que tem que ter o bom senso dos dois lados e chegar num comum acordo para que o trabalho seja realizado da melhor maneira. Por outro lado, tem empresas que não aguentaram, já fecharam as portas. Eu dou um exemplo muito claro do turismo. O turismo praticamente acabou nesse período, né? As pessoas que trabalhavam nesse ramo estão totalmente, perderam o emprego, fecharam porque acabou, simplesmente acabou nesse momento. Então, eu acho que, havendo compreensão dos dois lados, eu acho que a gente pode chegar num denominador comum para que tudo seja ajustado, mas a gente vê muitos problemas assim lá na frente. A gente que é da área do direito, principalmente da área trabalhista, a gente já está tendo algumas questões sendo várias ações sendo interpostas nesse sentido, porque existem vários problemas e vão existir como sempre, né? Uhum. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco da questão também das gestantes. Algumas já estão ali naquele período, né, de ficar com o bebê, ficar em casa, enfim, que são algumas empresas 4 meses, a licença maternidade, né, 6 meses. Como fica nessa questão? Essas mulheres que já estavam afastadas quando começou a pandemia, houve também uma modificação nos contratos delas ou não? Elas não podem sofrer alguma alteração contratual? Certo, muito bem. A questão da gestante é uma questão que teve uma novidade que até então nunca tinha existido no direito do trabalho. E vamos deixar bem claro, não é só da gestante. A pessoa que adotou ou teve a guarda judicial também tem direito, tá? O que acontece? A garantia ao emprego da gestante, ela é totalmente protegida, do parto até 120 dias depois, tá? O que acontece? Os empregados que foram submetidos à suspensão do contrato ou à redução da jornada e do salário, eles têm estabilidade pelo período que eles ficaram assegurados por essa medida, acrescido do mesmo período de estabilidade. Por exemplo, eu tive meu contrato de trabalho suspenso por 60 dias. Então, durante aquele contrato, aquela suspensão, eu tenho estabilidade. Acabou aquele período, eu tenho mais 60 dias de estabilidade. Não pode mandar embora, exceto por justa causa. Aliás, até pode mandar embora, mediante pagamento de uma indenização, que ela também tem uma tabela que é disponibilizada na lei, da multa que o empregado tem que pagar se dispensar esse empregado que estava com a garantia de emprego. Voltando no caso da gestante, o que acontece? O que não pode acontecer é receber 2 benefícios. A gestante recebe o auxílio maternidade, né? Por exemplo, a gestante que estava em gozo recebendo o benefício emergencial, e de repente o que aconteceu? Teve neném, aconteceu o parto, tal. O que a empresa tem que fazer? Ela tem que avisar imediatamente o Ministério da Economia para cessar o pagamento do bem, e a partir daí ela vai receber o auxílio maternidade. E a novidade que eu falei que aconteceu com relação à gestante é a seguinte: ela tem a garantia prevista em lei da estabilidade, que é de 120 dias após o parto. Acabando esses 120 dias, vai somar o período que ela teve afastada pela suspensão ou pela redução da jornada de salário. Quer dizer, pela primeira vez na história do direito, está somando uma estabilidade, o que antes nunca tinha acontecido. Com relação à gestante, esse caso é bem interessante.
Uhum. Doutora, a senhora falou do bem, né, que é o benefício emergencial, e qual a diferença do auxílio emergencial? Ah, sim. O pessoal eles fazem bastante confusão com relação à nomenclatura desses dois benefícios, né? O benefício emergencial, quem tem direito a ele é o bem. Ele é para os trabalhadores que têm carteira assinada e que eventualmente vieram a ser prejudicadas por conta da pandemia com a redução dos salários ou a suspensão do contrato de trabalho. Agora já o auxílio emergencial, ele é para uma outra categoria de pessoas, aquelas pessoas que estão desempregadas, chefe de família, o microempreendedor individual. Aí, essas pessoas que estão no cadastro único, elas vão receber o auxílio emergencial e não o bem. Que daí tem aquela diferença de valores. Então, o auxílio emergencial são aqueles R$ 600, e daí o bem, ele é, de que maneira que ele é feito o cálculo? Então, o benefício emergencial, ele é escalonado em percentuais que tem parâmetro no seguro-desemprego. Conforme o percentual que a empresa reduziu do salário do empregado, ele é feito um cálculo, o Ministério da Economia faz o cálculo, a que ele teria direito ao seguro-desemprego e é complementado. É escalonado de acordo com o seguro-desemprego. Doutora, as empresas que, à época, o começo da pandemia, não optaram pela redução salarial ou até pela suspensão de contratos, é, pode-se fazer agora que já é uma lei, essas empresas podem entrar e se adequar a essa nova realidade? Sim, Priscila. No caso, os empregadores que não se utilizaram dessa medida desde quando foi instituída a medida provisória, eles podem sim agora estar fazendo ou a suspensão do contrato ou a redução da jornada e dos salários, sempre observando o limite de 120 dias que agora a lei estabeleceu. Pode se utilizar agora desse benefício, lembrando de deixar resguardado 120 dias. Não pode ultrapassar esse período. Doutora, na sua opinião, quais são os pontos positivos, né, desse programa emergencial de manutenção do emprego e renda, e também os aspectos negativos, tanto para a empresa quanto para o empregado? Sim, bom, a própria lei, né, ela traz o dispositivo dela propriamente dito, é para manter a renda e os salários, preservar o emprego, né? E também manter a atividade comercial no meio dessa novidade que a gente vem passando, essa dificuldade que todos nós estamos enfrentando no momento. O ponto positivo, no meu ponto de vista, no meu entendimento, é que as pessoas vão poder continuar trabalhando nas condições que hoje são ofertadas, que a lei permite, sem afetar de modo muito grotesco a renda deles, entendeu? Muitas pessoas, apesar de que as pessoas que têm mais de um vínculo de emprego, isso também é uma questão que poucas pessoas sabem. Aquele que tem mais de um vínculo de emprego pode dispor de dois benefícios. Essa situação da pandemia atingiu severamente a economia das empresas. Eu acho que o ponto positivo é realmente manter os cargos e os salários. O ponto negativo é que, assim como ele mantém o mínimo das condições
de sobrevivência, né, que vamos poder dizer assim, muitas pessoas, com essa redução da jornada do salário, deixaram de auferir grande parte da renda deles, né? Então, apesar de muitas instituições bancárias, por exemplo, estarem dando prorrogação de pagamento de empréstimos ou prestações, crédito imobiliário nesse sentido, passando esse período, a gente ainda é muito incerto como vai ficar. Então, a parte mesmo que ficou prejudicada é a financeira, sem dúvida. Antes a pessoa tinha uma realidade e hoje ela tem outra. Mas tudo também a gente tem que visar a preservação da saúde, por exemplo, não fazendo com que o empregado se desloque até o trabalho, transporte público, etc., porque a Covid é altamente transmitível, né? Os dados que a gente tem é que futuramente praticamente todas as pessoas venham a ser cometidas, né, pelo Covid, infelizmente. Doutora, e para a gente finalizar, nesse momento em que a jornada de trabalho ela foi então diminuída, também a redução salarial. Nesse momento, o empregado pode ser demitido e há uma variação no benefício que ele tem, por exemplo, a multa quando a empresa demite o funcionário, esse cálculo também muda. Sim, existe, como eu havia falado, uma garantia provisória no período que o empregado está em gozo dessa suspensão do contrato ou da redução da jornada e do salário por aquele período que foi feito o acordo, acrescido do mesmo período como garantia de emprego, tá? Como a gente pode citar, com exemplo, agora a gente pode tanto suspender o contrato, como reduzir a jornada e o salário num limite total de 120 dias. Uma coisa super importante que eu acho legal falar para vocês, muitos clientes procuram a gente e perguntam, doutora, eu posso mesclar suspensão de contrato com interrupção? Pode. Então, desde que seja respeitado os 120 dias, ele pode mesclar tanto a redução. No início eu tinha um empregado que estava com a jornada reduzida e o salário reduzido, certo? Só que agora ele voltou depois dos 60 dias e eu quero quero suspender agora, não quero mais reduzir, eu quero suspender para ver como é que fica agora a situação da empresa. Pode suspender, suspende agora por 60 dias, além de ter essa possibilidade de estar fracionando em períodos de 10 dias ou mais. Agora, com relação ao que você tinha perguntado da indenização, ele tem essa estabilidade, certo? Não pode mandar embora teoricamente, tá? Mas, salvo os casos por justa causa, que aí também é estabilidade sendo comprovada que ocorreu nos termos lá do artigo 482 da CLT, fora dos casos da justa causa, o empregador fala, eu vou ter que dispensar, não tenho como manter esse contrato de trabalho. Pode dispensar. Existe uma tabela de indenizações, se foi reduzido 25%, 50% ou 70%, e de acordo também com a renda que a empresa auferiu no ano de 2019, foi até 4.800.000 ou superior a isso, e tem uma tabela que consta da própria lei de qual será essa indenização que o empregado vai ter direito caso ele venha a ser dispensado. Pode dispensar, mas tem já a previsão dessa indenização. Ela é 100% em alguns casos, em outros casos ela é reduzida para 75% ou 50%, tá? Daí tem que olhar lá a tabelinha que vem na lei, e daí o pessoal da contabilidade da empresa pode ajudar o RH nesse sentido de fazer a continha de quanto vai ser a indenização do empregado.
Tá ok, doutora, muito obrigada por trazer, então, esses esclarecimentos para a gente e que, né, todos os brasileiros consigam, o quanto antes, essa estabilidade, né, econômica, no emprego. Muito obrigada pelas suas informações. Sim, eu que agradeço e precisando, estamos à disposição. Tá ok, muito obrigada. Bom, o programa Alesp Conecta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.